Boa tarde, meus irmãos Yaldim e minhas irmãs Yaldim. Eu deixei um vídeo aí para vocês que ficou um pouco longo, mas eu vou deixar um aqui mais curto e explicando melhor ainda, né? Em Apocalipse, preste bem atenção aqui, ó, você vai ver que essa passagem é importantíssima, tá? Importantíssima a gente compreender, né? Para alcançar a salvação perante o sacrifício perfeito que Yahshua fez. Porque se vocês observar, Yahshua morreu no madeiro. Os profetas foi crucificado com a morte semelhante à de Yahshua. Os irmãos Yaldim, daquela época lá, que pregaram o nome sagrado Yah e Yahshua e o nome dos profetas que contém o nome sagrado do nosso Todo-Poderoso, né? Todos eles foram mortos pela igreja de Roma, né? Uns com pai pique, outros com estânio no ouvido. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 7, tá? Apocalipse 7, versículo 13, preste bem atenção, porque precisa entender. Quem são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? E eu vou mostrar para vocês que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro é ter uma morte semelhante à do Cordeiro, tá? É ter uma morte semelhante à de Yahshua. Veja bem aqui para vocês verem, ó. Um dos anciãos, aqui, ó, Apocalipse 13, aqui, ó, 7:13 aqui, ó. Um dos anciãos me perguntou, né? Perguntou a quem? A Yalhana. E este que trajam compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Agora no 14 aqui, ó, veja bem, ó. Respondeu-lhe, meu soberano, tu sabes. E disse o ancião, né? Disse o ancião, estes são os que vêm da grande perseguição, preste atenção, os que vêm da grande perseguição, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, tá? Branquear as suas vestes é porque eles se purificaram. Hoje eles não pronunciam mais esses nomes paganizados da seita satânica que está dentro das religiões sobre a terra. Jesus, Deus e Senhor, né? E outros nomes blasfêmicos também. Hoje eles sabem que o sagrado nome é Yah, o Todo-Poderoso. É por isso que a gente deve ter o sacrifício perfeito ou ser salvo. E Yahshua, né? Que é o nosso Salvador que morreu no madeiro. Então, esses são aqueles que branquearam as suas vestes e lavaram no sangue do Cordeiro, né? E as branquearam no sangue do Cordeiro. No sangue é derramando nosso próprio sangue mesmo. Assim como Yahshua derramou, e assim como os profetas também derramou, e assim como os irmãos Yaldim naquela época também morreram, não aceitando Jesus, que significa isso é um porco no latim, que é o nome que está dentro da Bíblia, né? E Deus é adoração ao próprio planeta Júpiter, que é o Zeus, grande Zeus da Grécia, né? Que é adoração ao planeta Júpiter. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para entender ainda mais fácil aqui, ó. Eu tô pegando numa Bíblia aqui, tá com os nomes paganizados ainda, né? Mas para que vocês aqui entendam aqui também. Veja bem, aqui é o Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 5. Então tá aqui, ó, Yahshua falando com Nicodemo aqui, ó. Eu vou ler um antes para vocês entenderem aqui, ó. Aqui a Nicodemo perguntou, nascer de novo? E exclamou, Nicodemo, né? Que Yahshua quer dizer? Como podemos, um homem velho, voltar para o ventre de sua mãe e nascer outra vez? E aqui Yahshua respondeu aqui, ó. Desculpa aí, tá, pelo nome espaganizado, que ainda tá aqui nessa Bíblia, né? Esse nome aqui que você está vendo aí. Então vamos lá, Yahshua respondeu aqui, né? O que eu estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Yah. Nascer da água a gente já sabe que é ser limpado, né? Ser limpado das heresias, das coisas satânicas, blasfêmicas que nós blasfemamos aí boa parte da nossa vida aí, né? Agora nós já sabemos que jamais a gente vai estar pronunciando esse nome Jesus, que isso é o nome de um porco. E significa isto é. E sus significa suíno, leitão, javali. Então vamos lá, que é isso que a Grécia, os romanos lá, realmente colocou dentro da Bíblia da América Latina. Porque nos pergaminhos originais o nome é Yahshua. Então, aqui Yahshua respondeu, estou lhe dizendo, e é verdade, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Yah.
Então, a água é nos limpar ou purificar e nascer do Espírito é aquele que realmente vai se deixar, né? Vai se doar um sacrifício. Qual é o sacrifício? Pregar o nome Iau e Alcha, ensinar as Sagradas Escrituras. E lá só Iau vai decidir, tá? Por meio de Alcha, cada um de nós se vai ser morto ou guardado. Porque precisa completar o grande número da tribulação que eu acabei de ler agora na primeira Bíblia que eu mostrei para vocês. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam. Lavaram as suas vestes no sangue, né? E é o sangue mesmo. Eu vou mostrar para vocês que está se falando justamente do sangue, tá? Eu vou mostrar para vocês que está se falando exatamente do sangue. E aí vocês vão entender aqui, ó. É o sangue mesmo. Aqueles lavaram as suas vestes, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque quando vocês pegam aqui, ó, quando vocês pegam aqui, ó, Romanos 6 aqui, ó. Romanos 6, capítulo 3, 4. Romanos 3. Romanos 6, perdão. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, né? Então aqui, ó, não sabei que todos os que fomos emergidos em Alcha, é na sua morte que fomos emergidos? Ó, no 4 aqui agora. Portanto, pelo emergimento de Alcha, né, nós fomos sepultados com ele na morte. Nós fomos sepultados com ele na morte. Para que, como Ialcha foi ressuscitado dentre os mortos, pelo amor do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Então, se nós fomos sepultados com ele na morte, é aqueles que teve a morte semelhante a de Ialcha. E são aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá? Branquearam como? Aqui, ó. Portanto, pelo emergimento, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Ialcha foi ressuscitado dentre os mortos, pelo amor do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. E aí vocês veem aqui, ó, que é exatamente isso aí mesmo, ó. Agora Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, ó, no 5 aqui, ó. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por uma ressurreição semelhante à sua. Então, quando o ancião perguntou, né, a Yalhana, quem são esses aí? Né, quem são essa grande multidão? São aqueles que vieram da grande perseguição, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Branquear as suas vestes quer dizer que eles recebeu sobre ele o Espírito Sagrado, tá? Porque lembra que Yahshua falou para Nicodema, se não for lavado da água e do Espírito, a água é a palavra, que a gente hoje já sabe que o nome sagrado que salva é o único nome sobre a terra que salva, é o nome Yahshua. Porque Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, pois não há nenhum outro nome dado embaixo do céu, ou embaixo da terra entre os homens, não há salvação em nenhum outro nome dado embaixo da terra entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. E esse nome é Yahshua, certo? Então por aqui você já consegue ver que as vestes branqueadas aqui e lavadas no sangue do Cordeiro são aqueles que terão a morte, né, semelhante a de Yahshua. Como está aqui, ó, Romanos 6, mais uma vez aqui, ó, 6, versículo 5. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele, com Yahshua, né, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por uma ressurreição semelhante à sua, né? Então, muitos morrerão para se completar aquele grande número. Morrerão mesmo com a morte semelhante a de Yahshua, honrando, né? Honrando o nome sagrado de Yahweh Todo-Poderoso e Yahshua. E terá a morte de exemplar, né? Como fala aqui, ó, todo aquele que tiver uma morte semelhante, aqui, ó, no 5 aqui, ó, 6, 5. Todo aquele que tiver uma morte semelhante à sua, né? Seremos também uma coisa só, também semelhante por uma ressurreição semelhante à sua. E muitos também será guardado, porque o próprio Yahshua também fala na carta de Filadélfia, né? Carta de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 8 e versículo 10. É só ler a carta de Filadélfia toda. Todo aquele que guardaste a minha palavra de perseguição, aqui ó, a perseguição que entra aqui, ó, tá vendo?
Então, aqui, uma parte dos perseguidos da tribulação serão mortos para completar o grande número e outro será guardado. Porque guardaste a minha palavra de perseguição, que vai contra a religião e o sistema, que é o nome Yahshua, que o nome Yahshua não é dependência de homem nenhum na terra. O único mediador nosso é o último mediador nosso é Yahshua, né? E Yahshua, Colossenses capítulo 2, versículo 9, habita corporalmente toda a natureza de Yahweh. Se nós buscamos Yahweh em espírito, buscamos também Yahshua, porque em Yahshua habita corporalmente todo o espírito do Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Então, e não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora da aprovação que virá sobre toda a terra. Então a parte será guardado por Yahshua, tá? Eu sei que vai haver a perseguição lá, porque o Apocalipse 12, né? Lá fala que o dragão vomitou um rio de água em direção da mulher, né? A mulher é aquela que deu a luz ao fio varão, que são os da tribulação, somos os salvos da tribulação e os que serão mortos também. Mas no caso ali é o salvo que será perseguido, e também os que serão mortos no meio do caminho. Mas também uma parte será perseguida, como eu estou explicando, que seria o exército, né, do grande, da besta que estará sobre a terra, né? Perseguindo, né, e matando, né, os irmãos Yaldins e outros que será guardado por Yahshua. Então é Yahweh que decide, por meio de Yahshua, né, os que será mutilado até a morte, né, e os que serão salvos. Desculpe mais uma vez pelo ter ficado longo, meus irmãos Yaldim e minhas irmãs Yaldim. Mas lembre, nós tem que estar todo dia constantemente. Daniel, que é Daniel, orava 3 vezes para Yahweh por dia. Então é preciso que, além da gente já ter se limpado, e estar se limpando mais ainda da água do Espírito, é necessário a gente deixar ser guiado pelo próprio Espírito, para que na hora certa, além da gente estar fazendo uma boa obra, ensinando o nome sagrado de Yahweh e Yahshua, né, nas ruas, padaria, nos comércios, nas praças, nas comunidades, né, a gente deixa ser guiado, nós irmãos Yaldim, deixa ser guiado por Yahweh, porque quando chegar a hora de cada um, às vezes muito não vai nem chegar a esperar ainda o tempo da besta e morrerá antes. Mas se nós estiver com Yahweh e Yahshua, a gente vai lembrar do sacrifício que Yahshua teve no madeiro, que é o maior exemplar do Pai, né? Por amor ao Pai e o amor a nós, que o Pai nos amou, de tal maneira que deu seu próprio Filho. Os profetas amou Yahshua e amou Yahweh, né? Adorou Yahweh e amou Yahshua, que cumpriu o mesmo exemplar do madeiro. Os Yaldim daquela época também, né? Cada um deles foi degolado, mas não passou a adorar Jesus, que significa este é um porco, né? Preferiu morrer do que adorar um porco e, né, ganharam a salvação, como já mostra em Apocalipse. São os primeiros a ser ressuscitados, né? São aqueles que já morreram lá, né, guardando a testemunha de Yahshua, que é a testemunha de Yahweh, né? Então, desculpe pelo ter ficado longo mais uma vez, tá? Mas ore. Lembre que Daniel orava 3 vezes por dia, porque a luz do Espírito Sagrado e Yahweh estando sobre você, nós iremos até o fim. Iremos até o fim, perante a morte ou perante a salvação, porque na hora certa, Yahweh vai estar sempre dando a força para que a gente seja honesto, seja sincero, e que o Espírito que está sobre nós dá testemunho do próprio Espírito que botou o Espírito do homem dentro dele. Criou o homem e formou o Espírito dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Yahweh formou o Espírito do homem dentro dele para que o nosso Espírito dá testemunho de Yahshua e de Yahweh, para que a gente mereça amanhã depois viver a vida, né, para todo sempre, né, sem haver mais morte sobre a terra. Tudo de bom, meus irmãos. Tudo de bom mesmo. Uma maravilhosa tarde para todos.